Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava com uma saudade de gravar um vídeo assim, só eu e vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Fernando e hoje é segunda-feira e geralmente de segunda-feira eu tiro um tempinho aqui para botar em ordem algumas coisas em casa, muita correria ao longo dos dias, então a gente tira um tempo aqui para botar a casa em ordem um pouquinho e eu queria transmitir uma palavra. Apesar de eu estar aqui no quarto, né, sozinho, só eu e o Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra que não fala a respeito de nós sozinhos, fala a respeito de nós acompanhados uns pelos outros. Uma palavra que fala da importância da nossa conexão, a importância de nós estarmos ligados às pessoas, ligados uns aos outros, e como que existe, na verdade, uma dependência, uma verdadeira dependência. A arquitetura do nosso funcionamento, a forma como a gente realmente funciona, é uma forma coletiva, é uma forma de ligação uns com os outros. E eu quero pegar um exemplo, vou falar de um exemplo bem interessante antes de ler qualquer texto aqui na Bíblia. Você pega, por exemplo, a diferença de homem e mulher. E você vê uma grande disputa, uma grande batalha hoje, né? As mulheres aí, graças a Deus, ocupando cada vez espaços mais importantes na sociedade, grandes mulheres assim de negócios, mulheres na política, profissionais, e aí aquele debate todo sobre o salário da mulher, o homem não pode ganhar mais que a mulher. E você vê esses dois gêneros, homem e mulher, assim, ó, disputando, brigando bastante, né? E às vezes até no contexto do casamento você vê muitos problemas de afastamento mesmo. Só que eu estava atendendo muitos casais e eu comecei a perceber uma coisa. Nem o homem nem a mulher são completos de maneira individual. Um depende do outro. As diferenças que nós temos uns dos outros faz parte da nossa própria funcionalidade. Literalmente, nós não fomos criados para ser individuais. Nós fomos criados para ser coletivos. Nós fomos criados para se conectar uns aos outros. É como uma grande rede. E as diferenças que existem, elas não são para ser colocadas como competição, elas são para ser colocadas como complemento. Nós complementamos uns aos outros. Falando agora de homem e mulher. O homem, ele é mais duro, ele é mais resistente, ele é mais turrão, ele é mais casca grossa. A mulher, ela é mais delicada, ela é mais sensível, ela é mais detalhista, ela é mais perceptível. E o que acontece? Separados, isso se torna um problema, tanto para o homem como para a mulher. Agora, quando estão ligados, isso se torna uma sinergia, tanto para homem como para a mulher. Estou dando exemplo aqui de homem e mulher. Separados, o homem, ele é turrão, insensível, ele toma decisões precipitadas, ele não percebe o que está acontecendo, ele é durão, sou macho, e ele quebra a cara. Eu falo isso porque eu sou homem. Se arrebenta. Se arrebenta bonitão mesmo. Entra em vício, prostituição, uma desgraceira. Porque o homem, ele tem essa força, ele tem esse ímpeto, mas ele não tem a sensibilidade que a mulher tem. A mulher, ela tem uma capacidade de percepção. Então, eu não estou nem desmerecendo homens, nem desmerecendo mulheres. O apóstolo Pedro não diz que a mulher é o vaso mais fraco. Ele diz que ela é o vaso mais sensível. A mulher tem mais capacidade de perceber, por exemplo, a voz do Espírito Santo do que o homem. Eu sei porque eu tenho a minha esposa. E eu sei como é importante para mim eu ouvir e prestar muita atenção no que a minha esposa fala.
eu já me livrei de muita bucha que eu ia me meter de cabeça por eu ouvir a Silvia e prestar atenção no que a Silvia estava percebendo e eu não estava percebendo aquilo. Então, a mulher ela tem esse lado. E quando uma mulher se isola, ela se isola, se tranca, ela se torna também muito prejudicada, sofre demais por ela ser sensível às pancadas que uma mulher toma, são muito mais dolorosas. Agora, o que acontece quando você une essas duas figuras diferentes, homem e mulher? Homem com essa característica dura, resistente, e por isso aguenta mais, mas é mais insensível. Mulher com essa característica mais suave, doce, perceptível, mas é mais sensível, sofre mais, traumatiza bem mais, dependendo da luta que ela enfrentar. Desculpa aí, foi uma ligação que eu recebi aqui que eu esqueci de desligar aqui a parte da ligação. Então, o que acontece quando você une esses dois? Você une essa resistência do homem, essa força do homem, essa resistência do homem com a capacidade de percepção, de edificação da mulher. Ou seja, você tem força e sensibilidade unidos no mesmo lugar. Força e percepção unidos no mesmo lugar. O homem, então, protege a mulher, guarda ela, e a mulher aqui dentro, o que ela faz? Provérbios 14, versículo 1. Ela edifica a casa. Ela recebe direções do Espírito Santo e ela compartilha. E o homem também recebe, mas ele consegue ir rasgando, ele consegue com essa dureza rasgar. O que está acontecendo? Um está querendo tomar o lugar do outro. A gente vê hoje uma sociedade que homem virou mulher e mulher virou homem. Você vê mulheres que estão nascendo bigode nelas e você vê homens tímidos, homens amedrontados, homens assim que não conseguem se mover, não conseguem avançar, e mulheres assim que o seu marido chega para elas assim, ó, e elas assim, já fez isso? Não é por maldade. Isso que está acontecendo não é maldade das pessoas, é apenas uma inversão de posições. Porque é natural que se alguém não faz o papel dele, eu acabo tendo que fazer o papel que deveria ser da outra pessoa. E é claro que isso não é saudável. Isso sobrecarrega todo mundo, isso machuca todo mundo. Mulheres não são iguais a homens e homens não são iguais mulheres. E quando inverte o papel, ou um está fazendo o que o outro deveria fazer, a gente se machuca. A gente se atropela. Então é uma coisa a se pensar e é uma questão cultural e a gente tem que buscar muita sabedoria de Deus para lidar com tudo isso. Muita sabedoria de Deus para quebrar esse ciclo. E eu queria ler um texto aqui que é... Próxima vez, quando eu for começar a gravar o vídeo, eu desligo aqui o negócio aqui do celular. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha que interessante. 1 Coríntios 12, 12. Acho que é profético isso daqui, né? Olha só. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo. Então, se você for olhar para um corpo, nosso corpo, são muitos membros, muitos órgãos diferentes, com funções diferentes,
porém todos trabalhando em conjunto em uma única direção. Qual é a única direção? O funcionamento do corpo. É a saúde do corpo. Tanto que se, por exemplo, para um fígado, mexe com todo o corpo. Para um rim, é uma correria. Dá problema no coração, é uma batalha. Enfim, são membros diferentes, não são iguais, não têm a mesma função, mas todos em conjunto formam o corpo. Assim nós fomos criados. Nós somos membros uns dos outros. E por causa da sociedade competitiva, adoecida, nós somos empurrados para o individualismo. Nós somos empurrados para uma ideia de ser um corpo, sozinho. Eu ser pulmão, coração, rim, fígado, estômago, cabeça, pé, ombro, tudo junto em uma pessoa. Isso se tornou uma pilha de estresse. Uma pilha. Porque não era para ser assim. O plano não é esse. A ideia não é essa. Nem dentro de uma empresa, nem dentro de uma casa, de uma família, nem dentro de uma igreja, nem em lugar nenhum. A ideia é que nós venhamos nos encontrar como membro. Qual é a minha parte como membro? Qual é a minha parte como parte desse corpo? E não assumir a tarefa de ser o corpo. E não assumir a tarefa de ser tudo. De ser pai, mãe, filho. Não, eu sou tudo. Não. A maneira que Deus criou para ser é cada um cumprindo seu papel. Era para ser assim. Mas por causa da queda, por causa da entrada do egoísmo, da soberba, a falta de fé, a falta de olhar a palavra, de olhar para os princípios de Deus, então isso foi quebrado e todo mundo se dispersou. É cada um por si e a gente até convive no mesmo ambiente, às vezes a gente está junto, na mesma casa, você vê casas lindas, mas não tem um lar ali dentro. Tem a casa, coisa mais linda, mas não tem lar. Não tem a junção das partes, não tem o funcionamento adequado de cada órgão cooperando com o todo. E Deus tem nos chamado para consertar isso. Para que nós sejamos pessoas saudáveis, não pessoas individuais, mas pessoas coletivas, compreendendo o papel de cada um, valorizando, tendo mais facilidade de estimular uns aos outros, elogiar, falar, puxa, que bom isso aqui que você fez, puxa, isso aqui que você fez foi tão importante para mim. Que nem hoje. Houve um tempo que eu era um pastor na igreja, que eu pregava, eu tocava, eu fazia tudo. E isso parecia uma bênção, parecia uma maravilha. Até me apelidaram de pastor Bombril. Porque o pastor Fernando constrói parede, o pastor Fernando prega, o pastor Fernando expulsa demônio, o pastor Fernando bota a mão, a pessoa é curada. O pastor Fernando toca teclado, canta, vira cambalhota, vira piruleta. O pastor Fernando parecia uma bênção. Hoje eu vejo que isso não é bênção. Hoje, quando eu olho e vejo os irmãos ministrando na igreja, depois você assiste, por exemplo, a live de ontem, você vê o pessoal falando, ministrando e atendendo, discipulando pessoas. Aí você vê a saúde do corpo e eu me sinto mais saudável. Eu não poderia fazer tudo que eu estava fazendo, porque eu estava tomando o lugar de outras pessoas. Ah, mas pastor, tem gente que não quer fazer. Sim, mas nós vamos ter que insistir no caminho certo. Ah, tem gente que não quer fazer. Sim, mas
nós vamos ter que perseverar na coisa certa. Se a gente for construir alguma coisa, nós temos que construir da maneira certa. Eu estava construindo uma igreja da maneira errada. Eu sou só mais um membro. Eu tô ali para ajudar. Eu tô ali para levar a minha parte. Só que os outros estão ali também para somar com a parte deles. E hoje a gente vê o corpo tomando forma. A gente vê a diversidade de dons, de ministérios. Tem muitas coisas, por exemplo, que Deus não mostra para mim. Ele mostra para algum irmão, para alguma irmã que vem e conversa comigo. O pastor, o Espírito Santo me deu um sonho assim, uma revelação. Eu posso compartilhar com você? Eu falo, demorou. Compartilha aí. E a pessoa vem e aquilo agrega. Agrega. É a gente ter mais ouvidos para ouvir um ao outro. É a gente perceber o papel que a outra pessoa tem na nossa vida. Infelizmente, irmãos, muitos de nós estamos trancados para isso. É uma dor emocional tão grande por causa de abandono, por causa de tristezas, de decepções que a gente já enfrentou com certeza com várias pessoas, e isso coopera para trancar, para que nós venhamos ser individuais, para que a gente venha ser trancado, e Deus está abrindo as portas. O amor está florescendo. A sinergia geracional, jovens com pessoas mais idosas, homens e mulheres, estão compreendendo que eles são importantíssimos e têm papéis distintos no corpo de Cristo. E eu estou muito feliz, eu queria compartilhar isso. Talvez não estou conseguindo explicar. Talvez o que eu estou falando seja tema para um estudo mais exaustivo, uma coisa mais profunda. Pastor Luiz Fernando, do que o senhor está falando? Eu acho que eu estou falando de amor. É de amor. Se for dar um tema para esse vídeo, seria o amor funcional. O amor fazendo o corpo funcionar. É isso. E o sangue que é a vida, correndo por todos os órgãos do corpo que estão interligados. É tremendo, gente. Eu estou me aproximando de pastores que eu chego perto deles e eu sinto, eu tenho algo para aprender com essa pessoa. Eu tenho algo para aprender com essa mulher. Eu tenho algo para aprender com esse homem. E vice-versa. Eles olham para mim e percebem, eu tenho algo para aprender com o pastor Fernando. Não é mais aquela coisa individualista. Eu sei tudo, eu posso tudo, não preciso de ninguém, eu sou completo em mim mesmo. Não, Deus está abrindo os olhos do corpo. Deus está abrindo a visão. Amém? Ora comigo sobre isso. Eu vou concluir aqui o vídeo e quero que você ore comigo sobre isso. Pai Todo-Poderoso, nos ajuda a entender a importância uns dos outros. Nos ajuda a compreender a importância daquela pessoa mais simples que está do nosso lado. Nos ajuda a se colocar, Espírito Santo, na posição certa e não querer ocupar uma posição errada, uma posição que de repente nem é nossa. Eu oro ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter uma visão aberta, uma visão coletiva, não uma visão singular, micro, uma visãozinha fechada, mas uma visão de corpo. Eu peço isso ao Senhor sobre a minha casa, a minha vida e sobre a casa e a vida de cada pessoa que assiste, que ora comigo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Um abração. Conforme eu tiver algumas inspirações aqui, eu vou dando uma parada e a gente vai falando um pouco mais, tá? Que Deus nos abençoe como corpo, como
como sinergia, força uns dos outros, que é aí que o Senhor ordena a bênção. Salmo 133. Um abraço a todos.